Olá, irmão, graça e paz. Então, estamos aqui no CTM, né? Para falar um pouco. Essa aqui é a quarta aula, né? Do CTM, para falar um pouco sobre mapeamento espiritual e evangelismo. Então, falamos um pouco sobre mapeamento espiritual. Precisamos entender que, às vezes, as pessoas carregam cargas, né? Carregam cargas. E o que significa isso? Às vezes elas estão tão negativas, elas estão com tantas cargas espirituais sobre ela, que nós vamos ter que tomar certos cuidados. Porque essas cargas, elas são transferíveis, elas podem ser transferidas. É muito comum as pessoas, às vezes, chegar em algum ambiente, sentar numa cadeira bem, e quando levantar, falar, uau, eu estou passando mal, não sei o que aconteceu. O que acontece? Provavelmente uma pessoa bem carregada sentou naquele lugar, né? E quando você sentou, aquela carga daquela pessoa, ela veio sobre você. Então, para que isso não ocorra, você tem que consagrar a tua vida todo dia. Você tem que... apóstolo Paulo mesmo diz que quando ele andava sentido ao templo, uma moça ia com eles elogiando eles, né? E a Bíblia diz que ele disse que ele não estava bem com aquilo, né? Alguma coisa trazia para ele um peso. Era exatamente isso, a carga. Essa carga espiritual, ela precisa ser muito... a gente precisa tomar muito cuidado com ela, porque ela traz abatimento, ela traz, às vezes, indisposição, ela traz irritabilidade, pessoas ficam irritadas por causa dessa carga espiritual, às vezes, que vem. Então, a gente tem que se consagrar todo dia, antes de sair de casa, botar a mão sobre a nossa cabeça e falar, eu declaro a bênção de Deus sobre a minha vida, a paz de Deus, a mão do Senhor sobre a minha vida. Eu declaro que carga nenhuma vai cair sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então, antes do núcleo de fé acontecer, tem que se ungir o local onde o núcleo de fé vai acontecer. Porque, às vezes, vão pessoas levar o quê? Perturbação, para que a palavra não seja ministrada de uma forma em que as pessoas tenham paz para ouvi-la. Então, existem espíritos perturbadores que vão até os ambientes onde a gente vai ministrar a palavra, e eles vão, qual a intenção desses espíritos? Perturbar, tirar a concentração. Então, quando a gente tem um ambiente preparado ali, a gente faz a oração, a gente clama o sangue de Jesus, a gente determina que sobre aquele lugar espírito nenhum maligno pode acessar, a gente determina que nenhum tipo de peso vai vir sobre aquele lugar. Então, a nossa palavra, ela tem poder em nome de Jesus. Então, quando nós temos esse discernimento, esse entendimento, a gente começa a ter bons resultados. Por quê? Porque Satanás, ele se infiltra assim, carregando peso, deixando carga. Às vezes a pessoa não está possessa, ela está com um encosto. O que é isso? Satanás está andando com ela e aonde aquela pessoa vai, eu não sei se vocês já viram, tem pessoas que onde vão, elas carregam confusão, contenda. Você diz, pô, essa pessoa chegou, a paz foi embora, né? O que é isso? São encostos que andam com ela, e esses encostos, eles vão provocando confusão, eles vão provocando essas situações. E o que neutraliza esse encosto, existem algumas palavras que você vai ouvir que são palavras destinadas à guerra espiritual, tá? Já estamos acabando a primeira parte do vídeo, e aí eu vou pausar e eu vou dar um stop e nós vamos para a próxima parte agora do vídeo.